Existem dois tipos de jogadores: aquele que sai no mapa fazendo as tropas sem pensar muito e aquele que quer saber o momento certo de fazer cada coisa. E nesse vídeo é um vídeo de estudo que eu gosto muito, que me fascina, que eu perco horas fazendo isso, onde eu calculei o momento certo de fazer a cavalaria pesada, quais são as vantagens e desvantagens, eu faço cedo, eu faço mais tarde, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui, né, um pouco sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, torne-se membro do canal para assistir esses vídeos antes de todo mundo. Tem alguns vídeos também exclusivos para membros, algumas aulas como essa que só membros podem assistir sobre arqueiros e outras questões. Então, ajuda aí, você também pode fazer uma doação para o canal, ou caso você queira, você pode comprar a mentoria e o curso. Basta entrar no Discord lá e falar comigo. Então vamos lá. A cavalaria pesada, ela tem um custo, né? Um custo de 200 de madeira, 150 de barro e 600 de ferro. Então, a cavalaria pesada, se a gente for somar o custo dela, dá 950 recursos. Como ela equivale, né, a 3 unidades, a 6 unidades, porque ela ocupa 6 de população, se a gente colocar aqui 3 espadachim e 3 lanceiro, a gente vai ver, por exemplo, que um lanceiro vai custar 60, 130 vezes 3 vai dar 390 mais 80 mais 90, mais 270, vai dar uns 500, vai dar uns 600 e alguma coisa. Ou seja, vai custar cerca de 35% a menos de uma cavalaria pesada. Então, se eu fizer 3 espadachim e 3 lanceiros, eu terei 3, eu ainda terei 30% de desconto do que se eu fizer cavalaria pesada. Mas a cavalaria pesada ela tem uma vantagem que o espadachim e o lanceiro não tem, que é a velocidade. A cavalaria pesada é muito rápida. Então, quando eu faço cavalaria pesada, eu tenho que. Uma das coisas que eu tenho que usar como argumento é a velocidade dela vai me ajudar. Só que no começo do mundo, a gente tem algumas questões que facilitam um pouco a questão da velocidade. Por exemplo, todas as aldeias têm paladino. E o paladino faz o espadachim e o lanceiro como apoio andarem mais rápido do que a cavalaria pesada. Então, quando eu tenho uma aldeia, não seria um argumento válido eu fazer cavalaria pesada. Quando eu tenho duas aldeias, também não seria um argumento válido, porque eu tenho um paladino. Então a velocidade não é um problema no começo do mundo. O que seria um problema? Se a cavalaria pesada me der mais defesa do que espadachim e lanceiro. Ou seja, se ela der uma defesa a mais que justifique, né, esse gasto a mais que eu tenho com ela, né? E também o gasto de upar um pouco a cavalaria. Então, em resumo, a gente tem que olhar aqui o poder de defesa de 6 unidades simples comparado a uma cavalaria. Então, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, se eu colocar 3 lanceiros e 3 espadas, eu tenho 195 de defesa geral, 210 de defesa contra a cavalaria e 180 contra arqueiro, tá? Se eu ver aqui, a cavalaria pesada, ela tem 200 de defesa geral, 80 de cavalaria e 180 de arqueiro. Ou seja, ela tem 130 a menos de defesa contra a cavalaria e 20 a menos de defesa contra arqueiro, ocupando o mesmo espaço. Ou seja, eu ocupo o mesmo espaço, pago 40, 35% de recurso a menos e eu tenho mais defesa. Então, em termos de unidade, se eu comparar a cavalaria pesada com o meu quartel, fazendo 3 lanceiros e 3 espadas, eu consigo ter um retorno defensivo maior do que fazendo uma cavalaria pesada. Se eu tenho só uma ou duas ou 3 aldeias e tenho paladino na minha aldeia de defesa, não há muita justificativa em eu fazer uma cavalaria pesada, a não ser que eu esteja conseguindo manter o meu quartel 24 horas por dia. Ou seja, se eu tenho o meu quartel lotado de tropas, eu posso fazer a cavalaria pesada sem prejuízo. Agora, deixar de fazer por 1 minuto, por 1 hora, por 2 horas, cavalaria, perdão, espadachim e lanceiro, ou seja, se eu deixar de fazer lanceiro e espadachim por 1 hora que seja, para fazer cavalaria pesada no começo do jogo, é um pouco de prejuízo, porque eu vou estar produzindo menos defesa com cavalaria pesada no começo do jogo, em troca de uma tropa que só vai me dar vantagem de velocidade. Mas no começo do jogo eu não preciso dessa vantagem de velocidade, porque como eu lembrei,
no começo do jogo a gente tem o paladino para mover as nossas defesas, entendeu? Vamos dar uma olhada no quartel também. Aqui no quartel, a gente vê que para fazer, por exemplo, as 3 unidades de lanceiro e 3 unidades de espada, a gente leva 17 minutos e 29 segundos, considerando o quartel nível 20, tá? Uma cavalaria pesada leva 14 minutos num estábulo nível 10, ou seja, o estábulo é mais rápido, então ele consegue essa vantagem de recrutamento, né? A cavalaria pesada tem. Então você consegue fazer mais unidades em um tempo menor. Lembrando que o gasto vai ser maior também. Considerando que recruta mais rápido e que tem o gasto de aumento de recursos, você vai estar gastando mais recursos, né? Para fazer só CP. Você conseguiria fazer um fator de defesa legal. Ainda ficaria abaixo. Aqueles 120 a menos de cavalaria, 130 a menos, você não consegue suprir, mesmo que você faça no estábulo tropas mais rápido. O que daria para fazer seria mesclar, fazer lanceiro e CP. Mas, mais uma vez, você não poderia parar de fazer os lanceiros, porque senão você está abrindo mão de uma configuração mais lucrativa, que é fazer 3 e 3. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui 4 e 2, né? Vamos lá, 4 e 2. 4 lanceiros e 2 espada. Eu ainda assim vou ter 160 de defesa geral, 130 contra a cavalaria e 160 contra arqueiro. Ainda assim, eu tenho uma defesa mais equilibrada, porque eu tenho aqui ainda 150 a mais de defesa contra a cavalaria. Eu tenho 40 a menos de defesa geral. Eu tenho 20 a menos de defesa contra arqueiro. A defesa continua muito equilibrada, tá? E ela fica mais barata, ela fica mais acessível e mais rápida de recrutar. Então, nesse tempo de recrutamento, né, fazer 4 para 2, a gente consegue ter uma eficiência defensiva menor, mas uma otimização da coleta, né? Olha só, levaria 15 minutos. Já ficaria quase empatado com a cavalaria pesada no estábulo nível 10. Se a gente descer aqui para o 15, o quartel, ó, aí a gente vê que demora mais, né? Então, por isso que assim, o quartel tem que colocar a bandeira de recrutamento no início, para quem vai fazer lanceiro e espada no quartel. Resumindo, né? Qual que é a moral da história? Na minha opinião, né, não vale a pena fazer cavalaria pesada no começo do jogo. Quando você tem 1, 2, 3, 4, 5 aldeias e você consegue mover as suas tropas com paladino numa boa. Você vai ter menos eficiência defensiva e vai ter gasto mais recursos. Ou seja, esses recursos podem ir em novas aldeias, podem ir em produção, podem ir em upar o quartel para fazer mais lanceiro e mais espada, pode ir em campos de recurso, pode ir em focar coleta, pode ir também em fazer nobres mais rápido, em evoluir a aldeia. E aí, quanto que você faria esse banco? Depois que eu tivesse 3, 4 aldeias, né? 5 aldeias e tivesse ali realmente, né? Todas essas aldeias com o quartel sem parar. Aí lotou o quartel, começa a fazer CP. No começo do jogo, você vai viabilizar ali uns exploradores, né? Depois daquela fase inicial, lotou o quartel, tá 15, 20 horas de quartel mesmo com bandeira de recrutamento, eu começaria a fazer as CPs aos poucos. Porque ela é mais cara, ela dá um gasto de recurso muito grande. Se você estiver fazendo aldeia de ataque, o custo que ela tem de ferro concorre muito com o custo das suas CLs. Então o ferro ele acaba faltando muito. Então é uma questão de otimização, de como você consegue ajustar a sua gameplay, né? Não é ruim fazer cavalaria pesada. No longo prazo ela tem uma utilidade enorme, né? De ser rápida, de ser boa defensivamente e ofensivamente, né? Podemos ter um vídeo sobre cavalaria pesada fazendo ataque, se vocês quiserem. Lembrando que se você gostou dessa aula, você pode ter mentorias particulares comigo. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Tamo junto, um abraço, valeu e fui!